Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito, este é o programa Projeto 15 Minutos, o Céu e o Inferno. E aqui, diariamente, à exceção dos sábados, nós estudamos por mais ou menos 15 minutos o quarto livro da Codificação Espírita, realizada por Allan Kardec, O Céu e o Inferno. Atualmente estamos na segunda e última parte desta obra, que trata dos exemplos. No capítulo 4, onde Kardec nos traz o testemunho dos espíritos sofredores. Agora, já ao final do capítulo 4, estamos vendo sobre o último testemunho que Kardec nos traz, que é do espírito Claire. Ela trouxe algumas comunicações, era um espírito muito egoísta, tinha uma vida boa, não é? Quando estava encarnada, mas não fez nada de útil com ela. Então, ela, inclusive, queria que o médium, não é, estivesse exclusivamente ali ao dispor dela. Tinha algumas ideias bem equivocadas, foi muito resistente no início, depois, por fim, percebeu e reconheceu a sua condição e a sua responsabilidade na sua condição. Vemos, então, agora, hoje, quando Kardec nos traz os estudos sobre as comunicações de Claire. Os estudos sobre as comunicações de Claire. Então, agora ele vai falar, nós já vimos aqui, na primeira e segunda parte deste testemunho, hoje nós vamos ver os estudos que foram feitos a partir das comunicações desse espírito. Diz Kardec: estas comunicações, sobretudo, são instrutivas naquilo que nos mostram um dos lados mais comuns da vida, o do egoísmo. Ali não estão esses grandes crimes que espantam mesmo os homens perversos, mas a condição de uma multidão de pessoas que vivem no mundo, honradas e procuradas, porque tem um certo verniz social, não é? E não caem sob a vindita das leis sociais, ou seja, elas não são mal vistas, porque seguem todos os bons tons das leis sociais. Estes não são mais, no mundo dos espíritos, castigos excepcionais, cujo quadro faça tremer, mas uma situação simples, natural, consequência da sua maneira de viver e do estado de sua alma. Não eram perversos, não estão em zonas terrivelmente trevosas, mas não estão bem, não é? Consequência do egoísmo. O isolamento, o desamparo, o abandono, eis a punição daquele que não viveu senão para si. Claire era, como se a viu, como vimos nas suas comunicações, um espírito muito inteligente, mas um coração seco. Na Terra, sua posição social, sua fortuna, suas vantagens físicas lhe atraíam homenagens que afagavam a sua vaidade, e isso lhe bastava. Lá não encontra senão a indiferença, e o vazio se fez em seu redor. Punição mais pungente que a dor. Então, lá no invisível agora, não é? Não encontra senão a indiferença. Quando estava encarnada, muitas homenagens, era adulada, mimada, mas quando desencarnou, solidão. Não criou laços afetivos com ninguém. Seu coração estava seco pelo egoísmo. E o vazio se fez em seu redor, punição mais pungente que a dor, porque é mortificante, porque a dor inspira piedade. A compaixão é ainda um meio de atrair as atenções, de fazer ocupar-se alguém de si, de interessar-se com
com a sua ou sobre a sua sorte. E Kardec diz que a sexta comunicação de Claire encerra uma ideia perfeitamente verdadeira naquilo que explica a obstinação de certos espíritos no mal, ou seja, nas escolhas erradas. Admira-se em ver que são insensíveis ao pensamento, ao espetáculo mesmo da felicidade, da qual gozam os bons espíritos. São insensíveis a esse tipo de felicidade. Estão exatamente na posição de homens degradados, seres humanos degradados, que se satisfazem na lama e nas alegrias grosseiras e sensuais, de sentidos, não é? Físicos. Ali, esses homens estão, de alguma sorte, em seu meio. Eles não concebem prazeres delicados, preferem os seus andrajos sujos às vestimentas próprias e brilhantes, porque ali estão mais perfeitamente à vontade. Hoje está falando das regiões onde estão esses espíritos muito ligados às sensações da matéria. Não estão bem, mas estão bem. Não estão bem, mas se sentem à vontade ali, fazendo o que realmente ainda gostam de fazer, pensando em si, em si, e se lamentando porque não têm o que querem, o que precisam, muito voltados apenas para, sem uma condição de fazer uma avaliação crítica, insensíveis ao belo ou ao bem ainda, não é? Porque tudo muda, isso tudo, num tempo, isso muda. As suas festas báquicas, báquicas aqui referindo-se ao deus Baco, ao deus do vinho, não é? Da mitologia greco-romana. As suas festas báquicas aos prazeres da boa companhia. Estão aí de tal modo identificados com esse gênero de vida que se tornou para eles uma segunda natureza sensual, não é? De sentidos. Creem em si mesmo incapazes de se elevarem acima de sua esfera, e é por isso que ali permanecem até que uma transformação de seu ser abra sua inteligência, desenvolvendo neles o senso moral, fazendo-os acessíveis às sensações mais sutis. Tempo. Não é? Esses espíritos, quando estão desencarnados, não podem adquirir instantaneamente a delicadeza do sentimento e, durante um tempo mais ou menos longo, ocuparão as escórias, ou seja, o lixo da vida espiritual, como ocuparam as do mundo corpóreo, moralmente falando, não é? Ali permanecerão tanto quanto serão rebeldes ao progresso, ou seja, enquanto forem rebeldes, vão ficar ali. Enquanto não reconhecerem seu erro, vão ficar ali, não tem para um dia, né? Porque afinal ainda estão afinizados com esses lugares. Mas com o tempo, com a experiência, as atribulações, as misérias das encarnações sucessivas, chega um momento em que concebem alguma coisa de melhor do que aquilo que tem. O mal cansa essas consequências infelizes a que nos condenamos por não agirmos bem. Chega uma hora que cansa, não queremos mais isto. E aí começamos a melhorar, não é? Ele continua. As suas aspirações se elevam, começam a compreender o que lhes falta, e é então que fazem esforços para adquirir o que lhes falta e se elevarem. Uma vez entrados nesse caminho, marcham com rapidez, porque gostaram de uma sensação que lhes parece bem superior e junto da qual as outras, não sendo senão de grosseiras sensações, acabam por lhes inspirar a repugnância. Agora nós temos uma pergunta
que é feita a São Luís, que traz, por vezes, respostas a questões ou comunicações esclarecendo certas outras tantas questões. Pergunta Kardec faz a São Luís: que é necessário entender sobre as trevas onde estão mergulhadas certas almas sofredoras? Seriam ali as trevas das quais tão frequentemente são faladas nas Escrituras, ou seja, na Bíblia, não é? Resposta de São Luís: as trevas das quais se falam, em realidade, são aquelas trevas designadas por Jesus e os profetas, em falando do castigo dos maus, lá onde há pranto e ranger de dentes. Essas trevas. Mas ainda não está aí senão uma figura destinada a ferir os sentidos materiais de seus contemporâneos, ou seja, do tempo de Jesus, que não compreenderiam a punição da maneira espiritual, de maneira espiritual. Então, falado de uma forma mais materializada sobre isso. Certos espíritos estão mergulhados nas trevas, mas é necessário entender por isso de mergulhados nas verdadeiras trevas, não é? Uma verdadeira noite da alma, comparável à obscuridade da qual está marcada a inteligência do idiota. Aqui o idiota era como se era o termo usado antigamente, não é? Para algum problema mental mais severo de ordem intelectual. Então, ele está comparando, não é? essa inteligência com restrições severas à alma que se mantém na obscuridade por questões de desvio moral do bom caminho, se é que podemos dizer assim. Não é uma loucura da alma, mas uma inconsciência dela mesma e do que a cerca, que se produz tão bem, tanto na presença como na ausência da luz material. Então, a luz material não vai alterar. Okay? Encarnado ou desencarnado, está ali esta obscuridade que representa essa ausência, não é? de bem. É, sobretudo, uma punição daqueles que duvidaram do destino do seu ser, acreditaram no nada, ou seja, inconsequentes, que tudo que faziam não teria consequências. Lê do engano, não é? Sabemos que causa e efeito, causa e consequência. Acreditaram no nada e a aparência desse nada vem fazer o seu suplício, até que a alma, retornando sobre si mesma, ou seja, reencarnando e reencarnando e reencarnando, venha quebrar com energia o entrelaçamento do enervamento moral que aprende, ou seja, desse atraso. Tem que usar a vontade. Então, agora chega. Agora eu já sei o que é certo, sei o que é errado, vou me esforçar para fazer o certo. Do mesmo modo que um homem acabrunhado por um sono penoso, pesadelo, luta num momento dado com toda a força de suas faculdades contra os terrores pelos quais de início se deixou dominar. Essa redução momentânea da alma a um nada fictício. Tudo isso vai passar, porque na verdade nós somos filhos de Deus. A luz está em nós e Jesus nos disse: fazei brilhar a vossa luz, a nossa. Nós não somos seres sombrios ou trevosos, nós somos seres de luz, mas a luz só brilhará quando nos entregarmos ao bem. Essa redução momentânea da alma a um nada fictício com o sentimento da sua existência
é um sofrimento mais cruel do que se poderia imaginar em razão dessa aparência de repouso com a qual está marcado. Esse repouso forçado pela nulidade de seu ser. Ou seja, está ali, sofrendo, 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 porque não quer mudar e está promovendo para si mesmo esse rodamuinho de nada, né, rodando sobre si mesma e não saindo do lugar. Essa nulidade de seu ser, essa incerteza é que fazem o seu suplício. É o aborrecimento do qual está acabrunhada, que é o castigo mais terrível, porque ela não percebe nada ao seu redor, nem coisas, nem seres. São para ela verdadeiras trevas. São Luís. E vamos ficar hoje por aqui. Amanhã continuamos para a última parte desse estudo sobre o espírito Clare. Amanhã teremos mais uma comunicação desse espírito e terminaremos então o capítulo. Mas isto é, amanhã, projeto 15 minutos, o céu e o inferno. Até lá, muita paz a todos.